Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. É um prazer imenso estar aqui com você na casa de Dr. Bezerra de Menezes. Receber você para podermos conversar um pouco, conversar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. Mas antes de mais nada, vamos tranquilizar as nossas mentes, tranquilizar os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, Mestre amado, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Faça-nos ligar aos nossos mentores individuais, esses amigos do coração que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, nos desejando melhorias e nos conduzindo para que decidamos sempre para aquilo que é correto. Nos leve a Maria de Nazaré, mãezinha de Jesus e dos aflitos. Mãezinha de Nazaré, que importante estar ao seu lado, nesse momento de referendarmos o amor que temos por Jesus. Obrigado, Mestre, e pedimos a você, nosso ser amado, o Senhor dos nossos dias e dos nossos momentos, professor e mestre de todo o aprendizado que aqui nós buscamos, que nos dê a possibilidade de podermos fazer essa assistência, essa transformação e esse estudo do vosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós iremos conversar um pouco, trazemos aqui para a nossa reflexão um tema de bastante interesse, principalmente pelo momento que nos encontramos, principalmente pelo momento em que nos achamos nesse planeta, nesse momento e nessa fase de nossas vidas. É sobre a lei da destruição. E nós falamos isso porque sabemos que nesse momento no planeta, um dos flagelos mais tristes está acontecendo. Milhões de vidas estão sendo ceifadas por essa pandemia que nos acolhe de maneira triste, nos encontra de forma que precisamos mudar a nossa existência. E é sobre isso que a lei da destruição fala. Um dos aspectos mais bonitos da natureza, um dos elementos mais belos que nós encontramos na natureza, são as estações do tempo. Todos nós sabemos que temos inverno, verão, primavera, outono, e a cada momento percebemos a transformação. Logo mais entraremos na primavera. E na primavera encontraremos em todas as árvores floridas, cores, muita vida, muita energia estando presente nos nossos dias. Durante 3 meses, essas flores irão florescer, dando a impressão a todos nós de uma vida eterna, de uma vida presente. Logo depois, no verão, nós percebemos que aquelas cores se transformam e ficam cada vez mais belas. Chegam no seu florescer máximo, na sua capacidade máxima, ofuscando-se pela luz do sol que está presente constantemente em nossos dias e as chuvas que se apresentam. Grandes chuvas que vão molhando as flores e a nossa produção aumenta. A produção de vegetais, de grãos, é durante o verão que elas produzem a partir da chuva e com aquela chuva que vem florescendo e fazendo com que a nossa horta, nosso pomar, as frutas apareçam. No entanto, quando chega o outono, nós percebemos que toda aquela vida começa a desfalecer, começa a diminuir. Nós vemos folhas caindo. Parece que o cinza toma lugar, o ambiente mais cinzento. Durante o período do outono, percebemos as folhas caírem. As flores parecem murchar. As flores parecem, inclusive, morrer. E se acalma. E aquela cor abundante que nós percebemos já não existe mais.
Durante o inverno, o que nos parece é que o inverno é cinza, triste, com poucas cores, com poucas folhas, mas ali está presente. Mas a natureza não está morta. Ela simplesmente está regenerando, reconstruindo, para chegar novamente na primavera e florescer. Essa é a lei da destruição. Esse é o processo que a humanidade constantemente está presente, onde a humanidade vai demonstrar o seu crescimento, demonstrar como ela se transforma. A lei da destruição, ela vai tratar exatamente desse processo. Ela vai fazer com que a natureza, se regenerando, vai se transformando para a renovação e para a melhoria dos seres vivos. A lei da destruição, trazida por Deus para nós, ela permite que possamos acelerar o momento e acelerar o processo de crescimento. A lei de destruição, ela está presente em tudo que encontramos. A tendência é acharmos como um aspecto negativo, algo que nos empurre para baixo, como o inverno que é cinzento. Mas, na verdade, a lei da destruição, ela tem por dentro de si a ideia da evolução. E ela tem duas características e duas necessidades fundamentais. Ela exerce um duplo fim: a manutenção do equilíbrio e da reprodução. Isso, quando nós pensamos nos animais, na reprodução vegetal, o ciclo se inicia e ele tem a necessidade de ele acontecer para que essa reprodução não seja exagerada. Nós conhecemos exemplos muito graves onde esse processo de reprodução, esse processo de destruição, claro que é uma destruição controlada, em que a reprodução ela estabelece pelo ciclo da vida. Quem nunca assistiu o Rei Leão? Onde se estabelece exatamente como funciona o ciclo da vida, onde cada elemento da natureza precisa do outro para estabelecer o seu fiel cumprimento. Quando no meio do filme aquelas hienas invadem e comandam aquilo, tudo se perde. Porque o equilíbrio é desfeito. Porque o equilíbrio natural, que poderia ali apresentar o crescimento, desaparece. E a destruição acontece. A perda e a fuga daqueles que estão sendo oprimidos. Então é importante entendermos isso, porque é assim que acontece na nossa vida. Quando um esperto ou alguém resolveu levar coelhos para a Austrália, onde eles não teriam e não têm nenhum tipo de predador, a única coisa que aquilo proporcionou para aquele povo, que sofre até hoje por conta da invasão dos coelhos, foi mais uma peste. Porque não tendo predadores naturais e uma possibilidade de crescimento desenfreado, pois o coelho ele tem uma produtividade muito grande, uma reprodução muito rápida. Hoje, na Austrália, há um sofrimento muito grande para os proprietários de lavouras, para aqueles que têm produção de vegetais, para tentar afastar os coelhos das suas lavouras. É algo muito sério. Quando nós nos intrometemos na lei natural das coisas, muitas vezes com uma boa intenção, com a intenção de preservarmos, nós não conseguimos entender a lei da natureza. E a lei da destruição ela está exatamente nesse ponto. É porque o termo destruição parece algo que transforma a nossa cabeça, proporcionando a cada um de nós a imagem de que seja algo que vai
acabar com o mundo, que vai acabar com a existência. Nada disso. Nada disso. Deus proporcionou a possibilidade disso exatamente para ter a possibilidade de preservar a humanidade, para que ela permaneça num total equilíbrio. E muito mais do que isso, para que ela possa também, à luz dessa possibilidade, à luz desse crescimento, à luz dessa necessidade que tem de evoluir mais rapidamente. Deus, quando nos dá a possibilidade de fazer um movimento de destruição de grande porte, como pode acontecer com aqueles grandes flagelos que acontecem, Deus nos propicia a possibilidade de nos transformarmos. Nós precisamos entender algo de suma importância para entendermos a lei da destruição. A lei mais importante de todas, que é a capacidade espiritual que nós temos da reencarnação. Quando nós entendemos o processo da reencarnação, quando nós entendemos que esse corpo físico não é o mais importante para todos nós, quando nós conseguimos entender isso, nós a partir disso conseguiremos entender como funciona a lei de Deus. Porque nós nos preocupamos tanto com a perda da parte exterior e não nos preocupamos com o nosso desenvolvimento maior, com o desenvolvimento espiritual. Porque no final das contas é isso que importa. Quando Deus percebe que há uma necessidade de que nós evoluemos mais rápido, que nós cresçamos mais rapidamente, Ele pode colocar, como pode acontecer, e permite que alguns flagelos destruidores aconteçam. E esses flagelos acontecem exatamente para que possa ceifar muitas vidas e rapidamente eles possam ter a possibilidade de um novo crescimento. Por isso que acontece terremotos, tsunamis, grandes vulcões que acontecem. Aí alguém pergunta, mas isso não é injusto? Não é injusto que no meio daquela solução que é dada para muitas pessoas, para resolver o problema do mal, pessoas de bem possam resolver essa questão? Por que essas pessoas acontecem? Não seria injusto da parte de Deus proporcionar a essas pessoas esse sentimento? Essa mesma questão Kardec formulou aos espíritos. E ele perguntou para eles, mas esses flagelos, o homem de bem sucumbe com o perverso, isso é justo? A que os espíritos respondem, durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de quem chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós, e que vos servirá no mundo, os espíritos, eis o mundo real, preexistente e sobreviventes ao mundo. São os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Vejam a importância que é dado aqui, não ao nosso corpo físico, mas à nossa capacidade espiritual, ao nosso espírito, que é o mais importante, que é aquele que no final das contas se regenerará com esses processos de flagelos. Esses flagelos acontecem para acelerar esse desenvolvimento, que pela ordem natural das coisas demorariam muito tempo. Muitas vezes Deus nos dá a possibilidade de crescimento, mas nós abrimos mão disso. Abrimos mão dessa possibilidade para fazermos aquilo que nós queremos,
E aí é que nós perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento, da evolução. Porque perdemos a linha e o caminho entre o bem e o mal, entre o amor e aquilo que nós temos de mais importantes. Por isso que é importante entender a lei da destruição. Por isso que é importante entender por que não precisamos matar o outro. Por que acontecem os homicídios? Por que a necessidade de vários flagelos? Por que temos que respeitar os animais? Por que temos que respeitar aqueles que estão conosco durante a nossa vida? A lei da destruição transforma as nossas vidas e nos transforma em pessoas melhores. Mas o importante é que não caiamos na cilada da lei da destruição, que é o da crueldade. Porque tudo isso acontece. Tudo isso acontece como uma lei natural, como uma lei de Deus. Mas isso não pode ser provocado por nós. Porque aí passaria um elemento muito pior, que é o da crueldade. Onde o nosso espírito, utilizando do mal, utilizando de aspectos negativos, passam a tomar conta e fazer aquilo que é negativo no processo natural da lei da destruição. Então é importante que a lei de destruição aconteça, é necessário que tenhamos que passar por essa pandemia, é necessário. No entanto, é necessário também que lutemos pela nossa vida, pela nossa recuperação, pela nossa transformação. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. O objetivo é que nós, apesar da lei de destruição, que nós preservemos dentro de nós a lei da conservação e preservemos sempre, lutemos sempre pela vida e para garantir a vida de todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre nos nossos corações e que possamos, à luz do seu Evangelho, estudar cada vez mais esse sentimento e respeitemos as suas leis e o seu amor. Que assim seja, graças a Deus.